Cobertura emocionante. Empregada desvalida sofre humilhação. 5 horas depois, a verdade surge. Maria sempre dizia que um sorriso podia iluminar até os dias mais sombrios do Leblon, onde trabalhava em uma mansão cheia de luxo e arrogância. Mas naquele dia, a sua luz parecia apagada. Tudo começou com uma festa de aniversário da filha dos patrões, Ana, que tinha apenas 15 anos, mas já sabia como fazer as coisas mais cruéis. Com os convidados todos ao redor, Ana fez uma observação sarcástica sobre a aparência de Maria, rindo pelo nariz como se estivesse assistindo a um espetáculo. Olha só, mãe, até parece uma empregada de novela barata. Olha esse cabelo! As gargalhadas ecoaram pela sala, e Maria sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O sentimento de humilhação a envolvendo era sufocante. Ela justapôs a dor da vergonha à luta diária de acordar cedo, limpar, cozinhar, e ainda ter que voltar para casa e fazer o mesmo com seus filhos, Lucas e Sofia. Sua dignidade estava sendo esmagada diante de todos, e mesmo segurando as lágrimas, teve que se esforçar para manter a compostura. O ambiente, antes acolhedor, tornou-se um campo de batalha silencioso, onde a opressão dançava à sua volta. Ela precisava manter seu emprego, mas a que custo? Agora, ao chegar em casa, Maria fez o possível para esconder o ocorrido de Lucas e Sofia. Eles sonhavam com um futuro onde pudessem estudar, ser livres e felizes. Ela não queria que a dor da discriminação entrasse no lar que tanto tentou construir. Mas ao olhá-los, sentiu que seu silêncio poderia ser mais doloroso do que qualquer insulto. Mãe, você está bem? Perguntou Sofia com os olhos grandes e curiosos. Aquela indagação brotou em Maria um sentimento forte. Preciso ser honesta com eles, pensou. Com a voz trêmula, sentou-se entre os dois e decidiu compartilhar a verdade. Hoje, na casa dos patrões, aconteceu algo difícil, mas isso não define quem sou, disse com o coração pesado. Ao ouvir sua mãe, Lucas a envolveu em um abraço apertado. Vamos ficar juntos, mãe. Nós somos uma família e isso é o que importa. As palavras deles foram como um bálsamo para sua alma machucada. Juntos, transformaram aquele momento de dor em força e unidade. Mais tarde, enquanto tomavam café, uma batida na porta interrompeu o clima tenso. Maria se levantou e, quando abriu, seus olhos se arregalaram ao ver Carla, ex-colega da patroa. Com lágrimas nos olhos, Carla trouxe uma revelação chocante que fez Maria congelar. A fortuna da família que te humilhou é baseada em mentiras e injustiças. Eles escondem um passado sombrio. Naquele momento, um novo sentimento despertou em Maria. Sua luta por dignidade se entrelaçava a uma verdade maior. Com o coração acelerado, ela viu que poderia não só lutar por si mesma, mas também pela sua comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria já não era mais apenas a empregada da mansão no Leblon. Ela sentia que havia despertado algo dentro de si, uma força latente. E enquanto o dia se encerrava, a tensão atingia seu ápice. O que mais poderia ela descobrir sobre essa família rica? E quais verdades estavam esperando para vir à tona, ligando seu passado ao presente? A história dela estava apenas começando, e um novo capítulo de resistência se preparava para ser escrito. O sol nasceu radiante no dia seguinte, mas Maria ainda estava mergulhada em pensamentos. As palavras de Carla ecoavam em sua mente, e sua determinação crescia a cada batida do coração. Quem sabe essa poderia ser a oportunidade de mudar não apenas sua vida, mas toda a situação de outros que, como ela, eram invisíveis para a sociedade. Antes de se lembrar de suas tarefas diárias, Maria se sentou à mesa onde Lucas e Sofia estavam tomando café. O que você pretende fazer, mãe? Perguntou Lucas, olhando-a com aqueles olhos cheios de esperança. A pergunta a pegou de surpresa. Era uma chance finalmente de ter voz, de liderar algo maior. Eu vou descobrir a verdade. Tem algo de muito errado com essa família, e eu não posso ficar parada, respondeu Maria, com a firmeza que não sabia que tinha. Sofia sorriu, enquanto Lucas parecia entender a gravidade da situação. Eles eram seus apoiadores, suas âncoras, e a certeza de que tinham um ao outro a impelia a seguir em frente.
Mais tarde, enquanto trabalhava, ela observava os convidados da mansão. Para eles era apenas uma festa luxuosa, mas Maria olhava com olhos diferentes, o que não se via sob o brilho do glamour. Onde estavam as feridas daquelas pessoas? Com uma respiração profunda, decidiu que não ficaria apenas como um espectador. Precisava apurar a história que Carla lhe contara. Durante o almoço, Maria se aproximou de um dos empregados mais antigos da casa, Carlos. Ele sempre fora gentil com ela, e tinha um jeito calmo que despertou sua confiança. Carlos, você conhece bem essa família. Sabe de algo que eles escondem? O homem a olhou com uma expressão nervosa, mas a determinação de Maria era contagiante. Você não deveria mexer com isso, Maria. Mas se você quer saber, tem coisas que eles fazem em segredo, que mancham suas origens. Ele murmurou. As palavras foram suficientes para acender a chama da curiosidade em Maria. O que você sabe? Eu preciso saber a verdade. Carlos hesitou, mas, olhando nos olhos dela, decidiu revelar um pedaço da história. Havia rumores sobre um antigo escândalo que envolvia a família. Um crime que, se exposto, poderia desmoronar o mundo de aparências que construíram. Maria sentiu o peso daquela informação. Eles não podem ficar impunes, Carlos. Precisamos fazer algo, disse, já planejando os próximos passos. Ao voltar para casa naquela noite, Maria não conseguia parar de pensar. A ideia de que finalmente poderia dar voz aos silenciosos a estimulava. A luta dela começava a tomar forma e, com ela, a esperança de muitas outras pessoas. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos por um toque insistente à porta. Era Carla novamente, pálida e visivelmente abalada. Maria, você precisa ouvir isso. Eles descobriram que você está buscando informações. Você está em perigo. As palavras de Carla a deixaram paralisada. Agora, a luta não era só por dignidade. Era uma luta real pela sua segurança e pela verdade que poderia balançar os alicerces de um mundo que sempre tentaram manter em pé. Estavam cada vez mais perto do precipício, e Maria percebeu que sua jornada estava apenas começando. O que faremos agora? Perguntou. A ansiedade misturada com uma nova determinação crescia dentro dela. A verdade muitas vezes vinha acompanhada de riscos, mas Maria sabia que cada passo adiante poderia ser a chave para um futuro mais justo. E ali, com o coração acelerado e os olhos fixos no futuro, Maria decidiu que não voltaria atrás. O próximo movimento poderia ser decisivo, e ela estava pronta para enfrentá-lo de frente. O jogo estava apenas começando, e para as verdades a serem reveladas, ela precisava estar mais do que nunca atenta. O que mais poderia acontecer? A escuridão estava se aproximando, e Maria sabia que precisava se preparar para a batalha que se aproximava. A luz do dia estava se apagando quando Maria recebeu a notícia. O peso das palavras de Carla ainda martelavam na sua mente. O perigo a espreitava como uma sombra, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ela sabia que não poderia recuar agora. Se as verdades que buscava pudessem causar uma onda de mudança, era exatamente isso que ela precisava fazer. Mas como? Como eu vou me proteger? Pensou, enquanto olhava pela janela, observando a mansão reluzente que guardava segredos obscuros. Os risos dos convidados lá fora pareciam tão distantes, tão irreais. Aquela era a última chance de dar um basta na opressão que sufocava não só a sua vida, mas de tantos outros. Precisamos ser rápidas e estratégicas, Maria, disse Carla com um tom de urgência, trazendo Maria de volta ao presente. A família não vai ficar parada enquanto você investiga. Você precisa de aliados. Aquelas palavras ressoaram com força, e Maria percebeu que, para verdadeiramente lutar, não poderia fazer isso sozinha. Você tem razão, mas quem posso confiar? Maria se lançou em um turbilhão de pensamentos. Carlos era um bom ponto de partida, mas a informação dele só chegaria até certo ponto. Se quisesse descobrir a verdade, precisaria coletar mais dados, mais testemunhos. E se formássemos uma rede? Uma espécie de grupo de apoio? Sugeriu Carla, sua mente trabalhando rapidamente. Podemos juntar conhecidos, pessoas que trabalham aqui e que também têm medo, mas sabem mais do que dizem. Sim, podemos fazer isso, Maria exclamou. Sentiu uma centelha de esperança se acendendo dentro dela. Era uma ideia ousada, mas era necessária. Unir forças com aqueles que também se sentiam oprimidos poderia criar um forte contraste às mentiras que cercavam a família da mansão. As horas seguintes foram um misto de planejamento frenético e incerteza. Maria e Carla escreveram pequenas notas, convocando aqueles que poderiam ajudar. Ao amanhecer, elas estavam preparadas para se encontrar em um lugar seguro, longe dos olhares atentos da família.
Naquela manhã, o ar estava fresco, e um grupo pequeno, mas determinado de empregados se reuniu em um canto do parque, longe da afobação da mansão. Os rostos carregavam preocupações, mas também uma faísca de determinação. Maria sentiu que estavam todos ali por mais do que apenas medo. Estavam ali por um propósito maior. A cada relato compartilhado, Maria sentiu que a pressão aumentava, mas também a força. Havia histórias de humilhações, de gritos abafados e injustiças que deixaram cicatrizes profundas. Ela sabia que não se tratava apenas de um escândalo a ser revelado, mas de vidas que precisavam ser resgatadas das sombras. Precisamos falar dessa noite. O que ficou escondido precisa ver a luz do dia. Isso é maior que nós, concluiu Maria com a voz embargada pela emoção. As palavras ressoaram dentre os presentes e uma nova energia começou a se formar. Mas antes que pudessem articular um plano mais robusto, um conhecido da família se aproximou. Com um olhar desconfiado, ele interrompeu o encontro, sem saber que as vidas de cada um ali estavam prestes a mudar para sempre. Maria sentiu o coração disparar. Eles estavam em risco. Quando ele se virou, um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que ele poderia ser a chave para a verdade ou a causa de seu desmantelamento. E agora, o que fazemos? O questionamento pairou no ar denso do encontro, enquanto Maria fixava os olhos no homem que ameaçava expor seus planos. O futuro da sua luta estava pendurado na balança, e a próxima decisão poderia alterar o rumo de tudo. Como ela enfrentaria mais um obstáculo em sua jornada rumo à verdade? O homem se aproximou. A expressão no rosto era um misto de curiosidade e suspeita. Maria sentiu uma onda de desespero e coragem. O que exatamente ele sabia? O que poderia acontecer se ele falasse? O silêncio no parque tornava-se pesado, um presságio do que estava por vir. Maria respirou fundo, tentando manter a calma. Precisamos agir como se tudo estivesse normal, sussurrou Carla ao seu lado. A estratégia parecia arriscada, mas talvez fosse a única opção viável. Por que estamos aqui? O que vocês estão fazendo em um lugar tão afastado? O homem perguntou, inclinando a cabeça, sua voz profunda e autoritária. Só discutindo algumas coisas sobre o trabalho, disse Maria, tentando soar natural, enquanto o nervosismo tremia suas mãos. O homem franziu o senho, mas numa fração de segundo, um olhar de entendimento passou por seu rosto. Trabalho? Interessante. Ele fez uma pausa, observando cada um dos presentes, seus olhares piscando nervosamente. O clima era tenso, como um fio prestes a se romper. Maria sentiu que essa poderia ser a última chance de convencê-lo a não expô-los. Olha, temos muitas preocupações sobre a rotina na mansão. Sabemos que há descontentamento e está tudo no ar. Falar é nossa única forma de nos unirmos e melhorar as coisas. Ela se atirou nas palavras, a sinceridade pesando em cada sílaba. O homem hesitou. Tô entendendo, mas e o que você pode me oferecer em troca? Essa conversa não parece à toa. Sua postura endureceu e Maria percebeu que tinha que agir rápido, ou a situação poderia sair do controle. Prometemos manter tudo em sigilo, em segurança. Se você escutar, pode descobrir informações que te ajudarão também. Você não é o único a sentir essa pressão. As palavras saíam, mas Maria sabia que tinham que ressoar com verdade. O rosto do homem começou a suavizar. Havia algo ali que ainda o prendia. E o que realmente está acontecendo na mansão? Ele questionou em um tom mais interessado, quase curioso. Os outros funcionários começaram a trocar olhares, compreendendo que aquele poderia ser um ponto de virada. Mira, uma das cozinheiras, está sendo assediada, e vários de nós sentimos que estamos sendo usados como marionetes em um jogo que não compreendemos. A voz de Carla interveio, chamando atenção para o lado mais sombrio da situação. Maria sentiu que a força da coletividade ergueu-se entre eles, cada um compartilhando seu pedaço de dor, transformando-se numa voz. E se vocês forem descobertos? Tudo o que estão planejando? Ele murmurou balançando a cabeça. Mas o movimento dele era um sinal. Maria sabia que poderia funcionar. O homem estava ouvindo. Precisamos de você. Sua ajuda é essencial. Se você puder nos proteger, podemos nos unir para fazer as mudanças necessárias. A tensão começava a diluir, mas a urgência permanecia. O homem ficou paralisado por um instante, em um verdadeiro dilema moral sobre a lealdade à família que ele servia e a possibilidade de mudar vidas. Nesse momento, uma sirene alterou o sopro do vento. O barulho cortante chegou ao parque. É melhor eu ir, o homem disse, mudando a postura rapidamente. Mas antes que ele se afastasse, Carla lançou uma última pergunta.
Você vai ficar em silêncio, mesmo sabendo da verdade? Ele hesitou e então desapareceu entre as árvores. Maria olhou para os companheiros. O medo não tinha desaparecido, mas havia uma nova determinação. Precisamos reconstruir isso. O momento é agora. Mas quando a ansiedade começou a dar espaço à esperança, Maria percebeu uma figura familiar se aproximando, uma sombra crescente. Era Carlos. O coração dela disparou novamente. O que ele faria? Os próximos passos poderiam derrubar a frágil estrutura que começara a se erguer. Carlos? Maria chamou, a voz trêmula. O que você está fazendo aqui? Ele parou, com um olhar intenso, como quem trazia um segredo ou uma proposta que poderia mudar tudo. O silêncio que se seguiu carregava o peso de 1000 possibilidades. Carlos respirou fundo, como se o ar estivesse impregnado com as incertezas daquela noite. O olhar dele era profundo, como se estivesse lutando entre a lealdade e a verdade. Maria, precisamos conversar. Não posso ficar se escondendo mais. Ele parecia mais agitado do que ela jamais o vira, e isso a deixou inquieta. Sobre o que, Carlos? Ela hesitou, a mente girando em todas as direções. Sobre o que está acontecendo na mansão. O que sabe? A urgência no tom dela fez com que os outros a olhassem com atenção. Ele inclinou-se levemente, quase como se quisesse recriar a intimidade daquele parque em meio a toda a sombra que o cercava. Aquele homem... Eu o conheço. Ele trabalha com a segurança da família. Não é da confiança dele. Ele já teve problemas com eles antes. O coração de Maria disparou. E isso importa? Ele pode realmente nos ajudar. Carlos a encarou, seu olhar refletindo um turbilhão de emoções. Maria, às vezes é preciso ter cuidado com quem se confia. A verdade pode ser mais perigosa do que mentiras confortáveis. As palavras dele reverberaram na mente dela. O que significava confiar? Num mundo onde todos tinham máscaras, como saber a verdade? Mas agora não era hora de hesitar. Precisamos de um plano, Carlos. Não podemos deixar isso morrer aqui. Senão juntos vamos nos perder. Ele assentiu lentamente, compreendendo a força que ela carregava. Assim, começaram a discuti-los, o que poderia ser feito, os passos que deveriam tomar. Ambos sonhavam juntos, imaginando um futuro onde podiam transformar a escuridão em luz. Enquanto a conversa fluía, a pressão do risco começou a ficar mais leve. O plano deles começou a ganhar forma, e com isso, as esperanças também. Afinal, a união poderia ser um caminho para a liberdade. O desejo de mudança parecia estar brotando novamente, e eles não poderiam deixar nada escapulir. Porém, no fundo, uma preocupação crescente fazia Maria sentir um frio na espinha. E se fossem pegos? O que aconteceria com os outros? Carlos, isso pode custar nossas vidas se falharmos. Ela sussurrou, a fragilidade de sua força começando a pesar em seus ombros. Ele apanhou a mão dela. Um gesto simples, mas que dizia muito. Se estamos juntos, Maria, o risco vale a pena. Nunca estaremos sozinhos nesse caminho. A conversa estava amadurecendo, o plano já moldado, mas, nos recessos da mente dela, a imagem do homem misterioso a assombrava. O que ele realmente saberia? Haviam segredos mais profundos do que imaginavam. Nesse momento, um estrondo à distância fez o coração de todos os presentes parar. A sirene que havia passado antes agora soava de novo, mais perto, mais urgente. Algo não estava certo. O olhar de Carlos se intensificou de preocupação. Precisamos nos esconder. Agora! A adrenalina disparou, e enquanto eles se moviam rapidamente entre as árvores, Maria não pôde deixar de pensar no poder que estava crescendo ali, naquele pequeno grupo, mas uma pergunta ficou reverberando em sua mente. Quem mais estava observando? E enquanto o barulho da sirene se aproximava, ela percebeu que o próximo passo os levaria a um abismo, mais fundo do que poderiam imaginar. O vento soprava com força, trazendo consigo o cheiro úmido da terra. Maria e Carlos se esgueiraram entre as árvores, seus corações pulsando como tambores numa batida frenética. A sirene soava cada vez mais perto, e a urgência os empurrava a avançar. Vamos para aquela direção onde as luzes da cidade ainda brilham, sussurrou Maria, tentando manter a esperança viva. Carlos apenas assentiu, e juntos eles continuaram a corrida silenciosa, entrelaçando os dedos como um sinal de apoio mútuo. Logo, eles chegaram a um pequeno abrigo. Uma cabana velha, coberta de musgo e esquecida pelo tempo. Um lugar onde poderiam tirar um momento para pensar, para respirar. E agora? Perguntou Carlos, a voz carregada de ansiedade.
Ele olhou ao redor, procurando alguma resposta visível no ambiente embaçado pela escuridão. Maria fechou os olhos por um momento, tentando organizar os pensamentos. Algo dentro dela pulsava, uma força que ela não sabia que possuía. Temos que descobrir o que aquele homem sabe. Precisamos saber o que está por trás da segurança da família. Precisamos de aliados. Carlos franziu a testa. E se ele nos trair? O risco pode ser maior do que o que estamos tentando evitar. Um calafrio percorreu a espinha de Maria. Ela o encarou, a determinação crescendo a cada instante. Talvez, mas se não fizermos nada, nunca saberemos a verdade. E a verdade é tudo o que temos agora. As palavras dela ecoaram, e por um instante, o medo deu lugar à coragem. Eles sabiam que a luta pela verdade seria uma jornada arriscada, mas estava em jogo muito mais do que suas vidas. Estavam lutando por um futuro digno, não só para eles, mas para todos que estavam envolvidos naquela teia de mentiras. Enquanto planejavam, Maria não conseguia afastar a imagem do homem misterioso. As memórias desse rosto a incomodavam, como um transtorno persistente, o que o tornava tão perigoso. Essa inquietude se transformou em uma ideia. Carlos, precisamos me disfarçar. Preciso ir até ele, tentar descobrir algo. Pode ser a única forma. Os olhos de Carlos se arregalaram. Você está louca? Isso é muito arriscado. Mas é a única forma de chegarmos mais perto da verdade. Se eu puder facilmente me aproximar, talvez consiga descobrir algo mais. Sua voz estava firme, mesmo que sua mão tremesse levemente. Ele ficou em silêncio, pesando as palavras dela. E, por fim, soltou um suspiro profundo. Se você fizer isso, vou estar por perto. Não deixarei você sozinha, não importa o que aconteça. O pacto estava feito, e o plano já começava a tomar forma. Com os corações pesados, eles saíram da cabana, determinados a enfrentar o futuro. Um futuro que agora estava mais repleto de incertezas, mas também de esperanças. Maria olhou para a cidade ao longe. As luzes piscavam como estrelas num céu escuro. Carlos, não sei o que acontecerá, mas tenho que acreditar que faremos a coisa certa. Carlos fez uma pausa. A melancolia nas palavras dela ressoava em sua própria alma. E se falharmos? O coração de Maria se apertou. E se... Mas e se formos vitoriosos? O que podemos perder se não tentarmos? Com isso, uma nova determinação uniu ambos. Eles iriam em busca da verdade, custe o que custar. Contudo, nem tudo estava sob seu controle. E enquanto se preparavam para dar o primeiro passo, uma sombra apareceu atrás da árvore mais próxima. O olhar do homem misterioso os seguia, e para a surpresa deles, um sorriso sádico se formou em seus lábios. Maria sentiu um frio na barriga. Era o momento decisivo. O que ele queria? Qual seria seu próximo movimento? Então, a pergunta se fixou em sua mente. Estariam realmente prontos para o que estava prestes a acontecer? Maria paralisou. O medo misturado com uma vontade incontrolável de saber mais. O homem a observava com um olhar que parecia penetrar suas defesas. O sorriso dele era como uma lâmina afiada, pronta para cortar tudo o que restava de segurança. Carlos se posicionou levemente à frente como um escudo humano, mas Maria sabia que não poderiam se esconder. A verdade não se escondia, ela se revelava, e aquilo era a prévia de uma tempestade. Você tem coragem, menina, o homem disse, a voz baixa e sedutora. Ele se aproximou, a confiança na caminhada fazendo com que o mundo ao redor deles desaparecesse. Mas será que tem inteligência suficiente para saber a que ponto pode chegar? Carlos franziu a testa, pronto para confrontá-lo, mas Maria o segurou pelo braço. Era ela quem queria dar o primeiro passo, mesmo com o coração disparado. Quem é você? Conseguiu perguntar, tentando manter a voz firme, embora soubesse que o tom estava mais trêmulo do que desejaria. Os olhos do homem brilharam e seu sorriso se ampliou. Alguém que pode te ajudar. Ou te destruir. A escolha é sua. Ele gesticulou em um movimento amplo, como se estivesse apresentando um espetáculo. Maria sentiu a tensão na atmosfera, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Ele é um jogador, Maria, Carlos murmurou, puxando-a ligeiramente para trás. Devemos voltar. Esse homem não é de confiança. Mas algo dentro dela não deixou que recuasse. Era a mesma força que havia se manifestado quando decidiu se disfarçar. E se ele souber algo que precisamos saber? Precisamos arriscar. O que está em jogo é muito maior. O homem sorriu, satisfeito com a determinação dela. Vejo que você é astuta. Você sabe como jogar esse jogo. Então vamos direto ao ponto.
Você está atrás da verdade, mas a verdade vale sua liberdade? O que você está disposta a sacrificar? Carlos a observou, a preocupação estampada em seu rosto. Maria lembrou de tudo o que haviam passado, e a ideia de voltar atrás não parecia uma opção. Estou disposta a tudo, disse. Só me diga o que você sabe. O homem inclinou a cabeça como se estivesse avaliando-a. Muito bem. Então vamos fazer um trato. Você busca as respostas e, em troca, traz algo que eu estou interessado. Mas lembre-se, quando você entrar nesse jogo, não há volta. E se você falhar, as consequências podem ser inesperadas. Ela sentiu um frio na espinha, mas a determinação era mais forte. O que você quer? Simples. Eu quero informações sobre quem você protege. Aqueles que estão por trás da segurança da sua família. Um caminho vai levar ao outro, Maria. Contudo, pense bem. A verdade pode ser mais pesada do que o silêncio. O olhar ameaçador do homem a fez hesitar por um breve momento. Ela imaginou sua família, cada um deles em risco por suas decisões. Era mais do que suficiente para que a coragem dela lutasse contra o medo. Está certo, respondeu sentindo a adrenalina correr em suas veias. Eu farei isso. Carlos olhou para Maria claramente preocupado, mas ela balançou a cabeça em sinal de que tudo ficaria bem. O homem piscou para ela, um gesto que fazia seu estômago se contorcer, mas a urgência de descobrir a verdade era maior. Enquanto o homem começava a caminhar, Maria e Carlos seguiam-o, um novo tipo de nervosismo ocupando seus corações. O caminho que escolheram levaria a revelações, mas o que encontrariam ao final? E ao longe, as luzes da cidade brilhavam como promessas não cumpridas. O que mais eles teriam que enfrentar para proteger as pessoas que amavam? Maria e Carlos seguiam o homem pelas ruas estreitas e escuras da cidade. A luz dos postes projetava sombras que dançavam ao redor deles. O silêncio era denso e desconfortável. O coração de Maria pulsava em seu peito como um tambor ansioso, enquanto sua mente lutava para processar a situação. E se aquilo realmente fosse uma armadilha? Mas a determinação de encontrar respostas era mais forte do que qualquer medo. O homem à frente não parecia se preocupar com a possibilidade de ser seguido. Ele caminhava com uma calma deliberada, como se estivesse no controle de tudo. Após alguns minutos de caminhada, ele parou em frente a uma porta antiga, desgastada pelo tempo. Era uma entrada modesta, mas algo na maneira como ele a encarou fez Maria sentir que estavam prestes a cruzar um limiar perigoso. Estamos aqui, ele disse, abrindo a porta lentamente. O ranger das dobradiças soou como um alerta. Ele fez um gesto convidativo. Entrem. Maria hesitou. Carlos também. Eles trocaram olhares. Um deles iluminava-se com determinação, enquanto o outro era uma faca afiada de preocupação. Mas Maria não tinha mais dúvidas. Com um último olhar para Carlos, ela deu o primeiro passo e atravessou a porta. O interior era escuro e cheio de fumaça e cheiros indefinidos. Um misto de especiarias e algo levemente adocicado pairava no ar. Era um espaço pequeno, mobiliado de forma simples, mas cercado por papéis e mapas, como se fossem as paredes de uma sala de planejamento clandestina. Maria se sentiu exposta, como se cada movimento seu estivesse sendo registrado. Sentem-se, o homem disse, gesticulando para algumas cadeiras em torno de uma mesa enferrujada. Precisamos conversar. Carlos se sentou, mas Maria ainda estava em pé, a inquietação tomando conta dela. O que você quer de mim? Perguntou, a voz firme, apesar do nervosismo que lhe batia nas veias. Lembrou-se do trato? O homem inclinou a cabeça, seu olhar fixo nela. Eu quero saber tudo sobre a segurança da sua família, e quem está por trás dela. Se você não souber, não há como ajudar você. Maria desviou o olhar, perdendo-se em pensamentos rápidos sobre seus pais e irmãos. A ideia de expô-los parecia um crime. Mas e se aquela fosse a única maneira de salvá-los? A mão de Carlos procurou a dela, e ela sentiu um calor reconfortante. A conexão deles era uma âncora em meio ao seu turbilhão de dúvidas. Eu posso tentar. No entanto, você precisa me garantir que não fará mal a eles. Isso é fundamental, ela respondeu, a voz tremendo um pouco. O homem sorriu, mas não parecia sincero. Ninguém precisa se machucar, Maria, ele disse, desde que você jogue o jogo certo. Carlos a olhou preocupado, mas Maria sabia que não havia retorno. Cada palavra que o homem dizia ricocheteava em sua mente. A tensão aumentava, e quanto mais ela pensava, mais sentia que estava se metendo em uma situação que não conseguiria controlar. E se eu não conseguir?
O medo escapuliu de seus lábios. Então sua família estará em perigo, o homem respondeu, como se estivesse esperando por essa pergunta. Mas você fará, porque você é mais forte do que imagina, e eu posso ajudar você a descobrir isso. Maria balançou a cabeça determinada. O que eu preciso fazer? Ouça bem, o plano é simples. A conversa fluiu. Tempo parecia se arrastar enquanto o homem expunha seus planos. Mas cada palavra era um passo mais próximo de uma verdade que poderia ser devastadora. Dentro dela, uma dúvida crescia. Será que estava realmente pronta para o que viria a seguir? E enquanto ele falava, algo na entrada chamou a atenção de Maria. Uma sombra se movia. O coração dela disparou e a pergunta se formou em sua mente. Quem mais estava ali ouvirando tudo? Maria prendeu a respiração. O ambiente era abafado e a sombra parecia espreitar na porta, como um vulto prestes a invadir sua segurança. O homem que falava com ela não percebeu a sua inquietação, continuando a articular suas palavras frias como um bisturi. Carlos, no entanto, notou a mudança na postura de Maria e virou-se com um olhar cheio de perguntas. Maria? A voz dele soou preocupada, mas ela balançou a cabeça, pedindo silêncio. Algo estava se formando, uma tensão insistente que fazia seu coração acelerar ainda mais. Quando a sombra desapareceu e a porta se fechou sozinha, um frio percorreu a espinha de Maria. Sem pensar, ela puxou a mão de Carlos, levando-o para perto dela. O homem à sua frente, que se apresentava como um aliado, agora parecia menos confiável. Fica tranquila, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O que você precisa saber é que o que está em jogo é muito maior do que você imagina. Ele se aproximou e cada passo que dava exalava um ar de intimidação. Se você quiser que sua família esteja segura, precisa se comprometer completamente. Comprometer? Com o quê? Maria cortou um pouco mais ousada. O medo já tinha se transformado em coragem, um impulso para proteger aqueles que amava. Com informação, ele respondeu, inclinando-se como se estivesse compartilhando um segredo. Diretório e conexões. Todo esse pessoal tem um ponto fraco. Você apenas precisa encontrá-lo e me dizer. Prometo que não haverá vírgulas entre você e sua família. Maria sentiu um nó na garganta. As palavras dele ecoavam como uma advertência, mas também como uma verdade cruel. Ela sabia que estava prestes a entrar em um jogo maior, onde as cartas eram alto risco e altas recompensas. Mas a vida de quem amava estava em jogo, precisava pensar rápido. Deixe-me ser clara, começou cada palavra carregada de emoção. Se eu decidir seguir por esse caminho e algo acontecer à minha família, você vai se arrepender. O homem parou em sua frente, a expressão séria. Eu compreendo suas preocupações. Mas considere. O poder que você pode obter é também o poder que pode salvá-los. Você precisa saber como usar isso. A intensidade da conversa se intensificou e uma ideia assustadora começou a tomar conta da mente de Maria. E se ela realmente se tornasse parte dessas articulações sombrias? Foi um dilema emocional que apertou seu coração. Ao mesmo tempo, não havia espaço para hesitação. Principalmente depois de notar outra sombra, essa maior, que passava pela janela. Você não está sozinha nessa, Maria. Lembre-se do que eu disse. Você é forte, disse Carlos quase como um lembrete. Mas e se eu me perder no caminho? O desespero se havia infiltrado na sua voz. Então vamos nos perder juntos, Carlos respondeu apertando a mão dela. A força daquela conexão reacendeu um fio de esperança, mas ao mesmo tempo um peso brotou. O risco de não conseguir sair dessa. E quando o homem começou a explicar outra faceta de seu plano, as sombras na porta tornaram-se mais densas, como se a noite estivesse testemunhando sua transformação. Maria sentiu um arrepio. Precisamos ir, insistiu Carlos interrompendo. Acho que não estamos sozinhos aqui. Foi então que um barulho de passos ecoou do lado de fora e o coração de Maria disparou novamente. A porta se abriu abruptamente, revelando figuras sombrias numa moldura que parecia mais uma ameaça do que uma chance de ajuda. No que estão se metendo? Uma voz desconhecida soou, e o medo pulsou no ar como um tsunami. Maria olhou para Carlos, e a tensão se tornou palpável. O fôlego de todos na sala parecia ter cessado, e a pergunta pairava no ar. Eram amigos ou inimigos? A porta se abriu e a luz fraca da rua iluminou o rosto dos recém-chegados. 4 figuras se destacaram, com expressões que oscilavam entre curiosidade e ameaça.
Maria sentiu o pânico subir em seu peito enquanto seus olhos se fixavam neles. O homem misterioso olhou para eles com um sorriso que não escondia a satisfação. Ah, nossos amigos chegaram. Houston, pode me ajudar aqui? Sua voz era uma armadilha, piscando para Maria que já estava perdida em um mar de incertezas. As figuras, ao se aproximarem, revelaram uniformes escuros que a identificaram. Eram parte da segurança da família rica da qual Maria vinha tentando desvendar os segredos. O medo se intensificou e, num ato reflexo, ela apertou a mão de Carlos, buscando algum conforto na conexão. Ele retribuiu o aperto, mas seu olhar se tornara um misto de coragem e desespero. O que está acontecendo aqui? Um dos seguranças perguntou, a voz fria como o aço. Eles pareciam prontos para agir, e Maria sabia que as palavras certas poderiam ser sua única saída. Estamos apenas discutindo sobre o trabalho na mansão, Maria respondeu tentando manter a voz controlada enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. O segurança não parecia convencido. Discutindo? Em um lugar como este? Ele fez um gesto amplo, como se estivesse considerando a gravidade da situação. Saia da minha frente. Maria sentiu que o chão sob seus pés tremeu. A única saída para a sala era por onde eles estavam. O homem misterioso, no entanto, parecia mais calmo do que nunca. Deixe-a, ela pode ser útil, disse ele. Maria percebeu que estava em um jogo muito maior do que havia imaginado. A tensão na sala aumentava e sua mente girava com possibilidades. O que esperar? O que fazer? Ela precisaria agir rapidamente. Na verdade, temos informações que podem ser do seu interesse. Maria se forçou a dizer, engolindo em seco, enquanto Carlos a observava, evidente apoio no olhar. Ela sabia que era preciso um truque. Os seguranças trocaram olhares, incertezas pairando entre eles. Que tipo de informação? Um deles perguntou, agora com um tom de curiosidade cautelosa. Maria respirou fundo, lembrando-se do que havia aprendido nas últimas semanas. A verdade era poder. A família? Eles têm segredos que não devem vir à tona. Existem injustiças. E eu sei como você pode ficar a par dessas informações. Posso ajudar. O homem misterioso ergueu uma sobrancelha, admirado. Não havia como garantir que ela não estava armando um plano, mas os seguranças estavam ficando cada vez mais intrigados. A tensão entre o medo e a coragem na sala era quase palpável. Isso pode ser interessante, disse um deles, seus olhos avaliando-a minuciosamente. Converse, mas saiba que, se você estiver jogando, as consequências serão graves. Maria assentiu e, em meio a tudo isso, percebeu a mão de Carlos firmemente entrelaçada com a sua. Era ele quem lhe dava força. Eu vou dizer tudo o que sei. Mas primeiro, deixe minha família de fora disso, ela insistiu, seu coração acelerando com a possibilidade de um acordo. Após um breve silêncio, os seguranças se olharam e um deles deu um passo à frente. Está bem. Veremos o que você tem a oferecer, mas saiba que estamos sempre atentos. O homem misterioso observou tudo com um sorriso sutil, enquanto Maria sentiu que a porta, que antes parecia fechada, começava a se abrir. Ela estava dançando numa linha tênue, mas a determinação dentro dela estava mais forte do que jamais. Enquanto começava a compartilhar o que sabia sobre a família, a atmosfera na sala mudou. As palavras saíam como água de uma fonte. Cada revelação, cada história de sofrimento que conhecia entre os empregados da mansão, começou a se entrelaçar como um conto, ligando destinos, revelando a verdade escondida. Sabia que suas palavras eram uma lâmina afiada, e o poder que essas informações poderiam ter era imenso. O olhar dos seguranças começou a mudar, mostrando uma mistura de curiosidade e apreensão. Ela estava em controle da conversa, e cada resposta deles trazia à tona uma nova perspectiva. Mas, no fundo de seu coração, Maria entendia que estava jogando um jogo arriscado. Os segredos que revelava poderiam não apenas alterar a maré a seu favor, mas também colocá-la em uma posição de vulnerabilidade. E enquanto continuava a falar, uma sombra familiar se aproximava na escuridão, uma confirmação de que a batalha estava longe de ser vencida. Quando a conversa finalmente terminou, um dos seguranças se aproximou, observando-a com uma intensidade que rasgava a bruma da incerteza. Você mostrou coragem, Maria. Mas o que você realmente deseja com tudo isso? A pergunta pairou no ar e penetrava em cada uma de suas esperanças e sonhos. Maria levou um momento para refletir e então respondeu, sua voz firme. Quero liberdade. Quero justiça. Não só para mim, mas para todos que sofreram em silêncio. E com essa declaração, a sala ressoou com um novo entendimento.
Agora Maria não era mais apenas uma empregada. Ela era a voz de muitos, e a transformação que ocorrerá tinha o potencial de mudar tudo. As luzes da cidade brilhavam ali fora, e Maria sabia que estava prestes a tomar um passo definitivo em direção a um futuro que, mesmo ainda nebuloso, parecia mais próximo do que nunca. Para você que está acompanhando essa história emocionante, meu pedido é simples: inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. A sua ajuda é essencial. Comente o que você achou dessa conclusão incrível. Seus sentimentos e reações são muito importantes. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação maravilhosa. Você precisa aproveitar esse momento e mostrar seu apoio.